Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O que eu vi naquela noite mudou a minha vida. Boa noite, inscritos do canal. Meu nome é Cláudio. Eu moro ao lado de um cemitério há mais de 20 anos. Quando eu me mudei para cá, muitas pessoas da cidade me alertaram sobre esse lugar, mas eu nunca dei muita atenção. O terreno era bom, o aluguel ainda melhor, e o silêncio que emanava do cemitério ao lado me parecia até vantajoso. Eu nunca acreditei em lendas ou histórias de fantasmas, mas pelo menos até o dia que eu vi aquela mulher. Era uma noite comum como tantas as outras. Eu havia acabado de jantar e me preparava para dormir. O relógio na parede marcava 11h30 da noite e lá fora tudo estava muito calmo. O cemitério logo atrás do meu quintal era separado apenas por um muro de tijolos não muito altos. Eu já estava acostumado a ver as lápides à distância, iluminadas pela fraca luz da lua. Mas naquela noite, algo chamou a minha atenção. Enquanto eu fechava a janela da cozinha, notei uma figura alta se movendo entre os túmulos. Era uma mulher alta, vestida com um longo vestido escuro. Ela caminhava devagar, com passos lentos e firmes. Eu não conseguia ver o seu rosto com clareza, pois ela estava de costas para mim. Eu fiquei parado, apenas observando aquela figura silenciosa, tentando entender o que estava acontecendo. Quem em sã consciência andaria por um cemitério àquela hora da noite? Já era tarde demais para visitas e a entrada do cemitério estava trancada. Por um instante, eu pensei em sair e perguntar se ela precisava de alguma ajuda, se estava perdida. Mas algo dentro de mim dizia para que eu não me aproximasse. Ainda assim, continuei a observar. A mulher parou em frente a uma lápide e ficou ali imóvel por um tempo, que pareceu uma eternidade. O silêncio era tão profundo que o ar ao meu redor parecia pesar. E foi então que eu cometi um grande erro. Eu gritei. E não me lembro exatamente o que. Talvez algo como: "Está tudo bem aí, moça?" Ela permaneceu parada por um tempo, mas então ela começou a se virar lentamente. O que aconteceu a seguir me assombra até hoje. Quando finalmente ela se virou por completo, eu percebi que ela não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa e branca como porcelana. Eu fiquei paralisado, incapaz de mover um músculo ou sequer desviar o olhar. Ela parecia estar me encarando, apesar de não ter olhos. Após alguns segundos que pareciam ser uma eternidade, a mulher começou a caminhar de volta para as sombras, desaparecendo por entre as lápides. Aquela noite foi longa e insuportável. Cada vez que eu fechava os meus olhos, eu via a imagem daquela mulher sem rosto. No dia seguinte, levantei muito cedo, exausto, e fui perguntar aos vizinhos se mais alguém havia visto alguma coisa estranha. Ninguém sabia de nada, e riram de mim quando contei o que eu vi, como se eu tivesse acabado de contar uma piada. Depois desse dia, a atmosfera na minha casa mudou. O lugar parecia mais frio e a tranquilidade que antes me confortava foi substituída por uma inquietação constante.
Eu comecei a evitar olhar para o cemitério durante a noite, fechando as cortinas assim que escurecia. Mas mesmo assim, eu sentia aquela presença. Às vezes, no canto do olho, eu via uma sombra se movendo perto do muro. Eu sabia que era ela. Eu não sei como, mas eu sabia que ela estava lá apenas me observando. Meus amigos. Então, algumas noites depois, o pesadelo piorou de vez. Eu estava dormindo quando eu ouvi passos ao lado da minha cama. Acordei com meu coração disparado e, ao abrir os olhos, lá estava ela. A mesma mulher de vestido longo, parada ao lado da minha cama, me encarando com aquele rosto sem expressão. Eu até tentei gritar, mas não consegui, pois o meu corpo não reagia. Ela ficou ali imóvel por alguns minutos que pareceram horas até desaparecer, como se nunca tivesse estado ali. Desde aquela noite, eu nunca mais a vi tão de perto, mas eu sei que ela ainda está por aqui. Às vezes, eu ouço seus passos no cemitério ou vejo suas sombras entre as tumbas. Eu não conto essa história para muitas pessoas, até porque ninguém iria acreditar. Mas eu posso dizer com toda certeza, desde aquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Recentemente, algo ainda mais sinistro aconteceu. Uma noite, enquanto eu estava na sala, a luz piscou por várias vezes antes de se apagar por completo. O ambiente, naquele momento, mergulhou em uma escuridão sufocante. Quando eu tentei acender a luz novamente, senti um calafrio subindo pela minha espinha. Ao olhar pela janela, vi a tal mulher de pé, junto ao muro do cemitério, me observando. Sendo que dessa vez, ela não estava sozinha. Ao seu lado, haviam outras figuras, todas com o mesmo rosto vazio e sem vida, como se fossem reflexos de algo que não deveria existir. Na mesma hora eu fechei a cortina imediatamente, com meu coração batendo tão forte que parecia que iria sair pela minha boca. Agora, cada noite, o silêncio do cemitério não me traz mais paz, mas sim uma expectativa aterradora de que a qualquer momento ela ou algo pior pode aparecer novamente para mim. O mais assustador disso tudo é que aos poucos eu estou me acostumando com a sua presença. E isso, de alguma forma, me amedronta ainda mais. Muito obrigado a todos pela atenção e um grande abraço. Boa noite. A sombra na parede. Boa noite, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Eu gostaria que a minha história fosse conhecida, pois foi a coisa mais aterrorizante que me aconteceu em relação ao sobrenatural. Eu trabalhei como babá dos 17 anos aos 20, geralmente à tarde ou nos finais de semana, para não atrapalhar os meus estudos. Certa vez, a minha mãe me contou que uma colega de trabalho dela estava procurando uma babá para cuidar dos 3 filhos por uma noite, já que ela e o esposo iriam a um casamento em uma outra cidade, a cerca de 2 horas de distância, e eles não queriam voltar pela estrada durante a madrugada. Assim eles passariam a noite por lá. Então a minha mãe falou sobre mim, mencionando que eu já tinha experiência cuidando de crianças e que tinha boas referências. A mulher não fez questão das referências e, após a minha mãe me avisar sobre o trabalho, eu confirmei a minha disponibilidade. Eu aceitei com prazer, pois era uma sexta-feira e no sábado eu não tinha nada para fazer, além que a paga seria boa. Eu me lembro bem que era outubro, alguns dias antes do Halloween. As crianças eram 3 meninos. O mais novo tinha 4 anos, o do meio tinha 8 e o mais velho 11, que por sinal já se achava adulto
o que tornou um pouco complicado lidar com ele, pois era bem rebelde. Naquela noite, esse mais velho, a quem eu chamarei de Hugo, convidou um amigo para jogar videogame em seu quarto. Ele tinha permissão dos pais, então eu recebi o amigo e eles foram direto se trancar no quarto. Enquanto isso, os dois meninos mais novos estavam comigo na cozinha, onde eu havia trazido alguns livros de colorir com temas de Halloween, até que de repente acabou a luz. O mais novo começou a gritar, mas logo eu o acalmei, dizendo que não era nada demais e que a luz voltaria em breve. No entanto, quando olhei pela janela, percebi que todas as outras casas da rua ainda tinham luz. Achei estranho e decidi ligar para a mãe das crianças, que me informou que não sabia o motivo da queda de energia, já que estavam com as contas em dia. Ela me pediu para esperar alguns minutos e, se por acaso a luz não voltasse, era para eu ligar novamente para ela, para que a mesma pudesse contatar a companhia de energia. Só que assim que desliguei, ouvi gritos altos vindos do quarto do Hugo. Corri até lá e tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Bati várias vezes, insistindo para que eles abrissem, enquanto os outros meninos gritavam desesperadamente por ajuda do outro lado. O pânico começou a crescer. Eu tentava forçar a porta, porém sem sucesso. O momento era de puro desespero. Foi então que ouvi uma voz, mas não era uma voz de nenhuma das crianças. Era uma voz grave e assustadora, algo que me gelou a espinha. Na hora eu não consegui entender muito bem o que ela dizia, pois os gritos das crianças abafavam o som. Eu continuei tentando abrir a porta. Enquanto isso eu gritava para quem ou que quer que estivesse lá dentro, até mesmo para não machucar as crianças, dizendo que a polícia já estava a caminho. Muito nervosa, corri para pegar o meu celular, mas ele estranhamente estava desligado e não queria ligar de jeito nenhum. Os outros dois meninos mais novos, que ainda estavam comigo na cozinha, também estavam apavorados, chorando e sem saber o que estava acontecendo no quarto. Então, do nada, a voz dentro do quarto começou a zombar de mim, como se soubesse que eu estava completamente impotente. Naquele instante, eu pude perceber que nós não estávamos lidando com algo humano. E depois de alguns minutos de puro terror, a luz enfim voltou e os meninos saíram correndo do quarto, pálidos e assustados. Quando eu entrei, eu vi no chão algo que explicava tudo. Um tabuleiro Ouija. A realidade do que estava acontecendo então começou a fazer sentido. Depois de algumas horas, consegui acalmar os meninos. O amigo do Hugo foi embora. E quando eu o questionei sobre o que havia acontecido, ele, ainda em choque, me disse que não queria que a mãe soubesse. Ele explicou que ele e o amigo tinham tentado usar o tabuleiro para contatar o avô, que havia falecido alguns meses antes, seguindo assim um tutorial da internet. No início, ele disse que nada aconteceu, mas que de repente o ponteiro começou a se mover sozinho. E foi nesse momento que a luz se apagou e uma figura enorme, de uma forma humana, porém distorcida, apareceu na parede. Eles então ficaram aterrorizados, sem saber o que fazer. Com lágrimas nos olhos, Hugo me contou sobre a sombra e a voz estranha que começou a falar em uma língua na qual eles não conheciam. Ele pediu para que eu me livrasse daquele tabuleiro, já que não queria nem tocá-lo. Eu mesmo peguei aquele maldito tabuleiro e o joguei fora em um contêiner de lixo a algumas quadras de distância. Ao voltar para casa, as crianças me contaram que mesmo depois de tudo, a sombra ainda estava lá na parede do quarto, mesmo quando as luzes se apagavam. Curiosa com tudo aquilo, eu fui verificar e, de fato, ao apagar a luz, aquela sombra gigantesca ainda se formava. Era uma presença perturbadora,
algo que eu jamais havia sentido antes. Nesse mesmo momento, eu recebi uma ligação da mãe das crianças, pois a mesma se encontrava preocupada, pois eu não havia retornado às suas chamadas. Eu expliquei tudo a ela e logo os pais das crianças voltaram. Eles mesmos viram a tal sombra na parede e, para o meu horror, o pai segurava nas mãos o mesmo tabuleiro de Ouija, aquele mesmo que eu havia jogado fora. Eu expliquei o que havia acontecido e os pais decidiram que passariam a noite fora na casa da avó e queriam chamar um padre para abençoar a casa. Meses depois, a minha mãe me contou que eles decidiram vender a casa, pois apesar da bênção do padre, nada havia mudado. Coisas ruins continuavam a acontecer e a energia da casa estava cada vez mais pesada. Eles se mudaram, mas eu fico preocupado com quem for morar lá. Não acredito que eles avisaram aos novos inquilinos sobre o que aconteceu. Seja lá o que eles invocaram com aquele tabuleiro, era algo muito maligno, algo que acabou expulsando a própria família daquela casa. Meus amigos dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava e se vendia. Mas eu preciso terminar esse relato pedindo a vocês que, por favor, tomem muito cuidado com o que brincam, pois estas coisas não são brincadeiras inocentes e elas podem trazer sim coisas para as suas vidas das quais talvez você nunca consiga se livrar. Boa noite. Conversas com o invisível. Boa noite, amigos do canal. O meu nome é Rogério e atualmente eu moro em Natividade, interior do estado do Rio de Janeiro. Mas esse fato ocorreu comigo na cidade do Rio de Janeiro há pouco tempo, no ano de 2019. Eu saí da minha cidade em 2019 e fui trabalhar e morar na capital. Na atividade, eu estava acostumado a morar em uma casa com um quintal bem amplo e no Rio de Janeiro eu tive que me acostumar a viver em um apartamento que ficava em um bairro a 10 minutos do centro. Eu acabei me acostumando bem rápido e fiquei muito satisfeito. Eu me lembro bem que os 3 blocos onde ficavam os apartamentos tinham 3 andares cada, com 9 apartamentos distribuídos entre eles. Eu me lembro bem que os 3 blocos onde ficavam os apartamentos tinham 3 andares cada, com 9 apartamentos distribuídos entre eles. Eles eram todos iguais, totalmente lisos e sem varanda externa. Eles eram muito bem cuidados, tanto por fora quanto por dentro. Era um lugar muito seguro para se morar, pois contava com vigilantes noturnos e tinha um muro bem alto, com alambrado cortante e arame. Eu adorava o meu apartamento. As janelas da sala e do quarto davam visão para a rua, enquanto a do banheiro dava visão para a parte traseira dos blocos, onde ficava a área comum com churrasqueiras, garagens e o jardim. A minha rotina de trabalho ia das 8 da manhã até as 5 da tarde, e sempre às 6 da tarde eu já estava em casa, na cozinha, preparando meu jantar. Eu me lembro bem que sempre da janela da cozinha havia um vizinho que chamava a atenção. Ele batia na janela, dava um sorriso e nós conversávamos brevemente. E então ele ia embora cuidar da vida dele. Eu estava tão adaptado à minha vida nova que parecia que eu me encontrava em Natividade. E mesmo com muitos convites, aquele homem nunca aceitava vir ao meu apartamento para tomar um café. Ele era sempre muito breve quando conversávamos e sempre encerrava o nosso papo dizendo: "Meu amigo, deixa eu correr agora para o apartamento 8 do bloco 3, pois já está na hora." Eu não sentia e até parei de convidá-lo, imaginando
ser alguma cultura local ou pessoal dele, e isso durou cerca de uns 2 meses. Eu, apesar de estar morando na capital, tinha ainda uma mentalidade bem típica de quem morava no interior, o que significa dizer que eu não tinha nenhum tipo de maldade ou malícia, e assim, pelo menos 5 vezes na semana, o seu Osvaldo, esse vizinho, aparecia religiosamente no mesmo horário para o nosso papo de 3 minutos, e a vida seguia em paz. Foi quando, em um desses dias, o seu Osvaldo apareceu com um rosto diferente, porém bem mais sério, e dizendo que ele precisava fazer uma viagem. Ele me disse que o seu médico havia lhe dito que ele precisava cuidar da sua vida e da sua saúde. Ele disse também que estava com um pequeno problema no estômago, e então, após dizer isso, ele agradeceu a minha atenção e se despediu. Em seguida foi embora. Eu confesso que depois de 8 dias sem vê-lo, eu comecei a ficar preocupado com o seu Osvaldo. Eu me lembro, inclusive, de ter questionado como a gente se distrai com as coisas da vida e não presta atenção ou não dá importância às pequenas coisas. Eu então comecei a sair um pouco da minha mente do interior e passei a prestar um pouco mais de atenção à realidade que eu estava vivendo. Eu morava em um prédio de 3 blocos com 3 andares cada um, e os apartamentos não tinham varanda nem na frente nem nas laterais, e nada interligava um bloco ao outro a não ser 10 metros de vazio que os separavam. Como eu não havia me atentado a isso, como o seu Osvaldo falava comigo se eu morava no 3º andar que ficava a 15 metros do chão? O meu apartamento era o 7º do bloco 2. Era como se ele fosse um vizinho do interior onde eu morava, que vinha andando pelo quintal e nos falávamos pela janela, mas evidentemente não era esse o caso. Eu fiquei me perguntando como eu não havia me atentado para isso. Quem era o seu Osvaldo e como ele fazia aquilo? Eu me lembro que ele sempre dizia ter que ir para o apartamento 8 do bloco 3. E eu fui lá buscar informações, pois eu precisava disso. Isso não tinha cabimento. Eu precisava provar para mim mesmo que eu não estava ficando maluco. Não havia portaria na entrada dos blocos, e sim um guarda noturno que chegava sempre às 6 da tarde. Ao encontrar o guarda, comecei a conversar com ele para quebrar o gelo e levei até uma garrafa de café para a gente beber junto enquanto conversava. Foi quando eu perguntei sobre o seu Osvaldo, porém sem entrar em maiores detalhes. Ele então me olhou e perguntou se eu era amigo dele ou parente. Eu respondi dizendo que era apenas um amigo dele. Foi aí que ele me deu a notícia que eu já desconfiava e estava com muito medo de receber. O seu Osvaldo, aquele senhor simpático que adorava conversar comigo, havia falecido há 7 meses atrás. Ele também trabalhava como vigilante naquele condomínio, e os dois compartilhavam a mesma moradia, no caso, o apartamento 8 do bloco 3, que, segundo o guarda, não era mais o mesmo desde que o seu amigo havia falecido. Eu consegui, com muito sacrifício, manter as minhas emoções sob controle e não deixar transparecer o pavor que eu estava sentindo naquele momento, e aceitei em silêncio o fato de que eu conversava de verdade com alguém que não mais pertencia a este plano. Eu fui com ele até a sala dos vigilantes e ele pegou alguns documentos, o crachá com a foto do seu Osvaldo e um recorte de jornal contando como havia sido assassinado. O seu Osvaldo, em um dia de folga, havia sido assaltado e morto poucas quadras dali, com um tiro certeiro na barriga, que o levou à morte quase que instantaneamente. Eu entendi que era por isso que ele sempre ficava com a mão no estômago. O vigilante, amigo dele, ainda me mostrou algumas fotos dos dois que estavam no celular dele,
Eles estavam bem felizes e sorridentes, e ele me contou que eram amigos há mais de 20 anos e que sentia muita falta do seu companheiro. Depois de toda aquela conversa, eu voltei para o meu apartamento e não consegui dormir. Naquela mesma semana eu pedi demissão, entreguei o apartamento fora do contrato e voltei para a minha cidade, porque aquilo havia sido demais para mim e eu senti que nunca conseguiria lidar com aquela situação. Boa noite. A estrada sombria. Olá, o meu nome é Jorge. Eu sou caminhoneiro com uma experiência de mais de 40 anos na estrada. Hoje em dia, aos 58 anos de idade, eu sinto o peso dos quilômetros percorridos, mas também o orgulho de uma carreira dedicada ao transporte de mercadorias pelo Brasil. Eu tenho uma esposa carinhosa, a Maria, que tem sido meu apoio inabalável em todas as reviravoltas da vida. Juntos criamos 3 filhos incríveis, Marcos, Laura e o André. Eles são a razão pela qual a cada viagem volto ansiosamente para o lar. Naquela manhã de terça-feira, preparei-me para uma nova missão como caminhoneiro. Era transportar uma carga de madeiras raras para a Bahia. A minha família estava ciente da partida e as crianças prometeram cuidar da casa enquanto eu estivesse fora. Após verificar a documentação e a segurança do caminhão, coloquei a carga no veículo. Sem muitas palavras, Maria se aproximou, segurou a minha mão por um momento e em seguida deu um último adeus. Liguei o motor do meu caminhão e com o ronco do motor como trilha sonora, iniciei a minha jornada rumo ao destino. Eu peguei a estrada às 7 da manhã, o sol já estava alto no céu. O caminhão seguia com calma enquanto avançava pela BR-101. O tráfego era moderado e a paisagem do interior do Brasil era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Horas depois, por volta do meio-dia, parei em um posto de combustível à beira da estrada. O calor estava intenso e eu sabia que precisava de um breve descanso. Depois de abastecer, fiz uma pausa rápida para uma refeição e para esticar as minhas pernas. As horas passaram rápido e o relógio mostrava que já era hora de continuar. Subi novamente na boleia, pronto para seguir adiante na minha jornada. Após almoçar, peguei a estrada novamente. 4 horas haviam se passado desde a parada no posto de combustível. Eu estava focado em percorrer mais quilômetros quando um brilho estranho começou a se manifestar, vindo do motor do meu caminhão. Era um som irregular que aumentava a cada curva reta da estrada. Preocupado com essa anomalia, reduzi a minha velocidade e comecei a procurar um local seguro para verificar o problema. O medo de uma avaria na carga de madeiras raras me fazia suar, apesar do ar-condicionado do caminhão. Ao parar na pequena borracharia de beira de estrada, desci do caminhão e me aproximei do borracheiro, um homem de meia idade com as mãos sujas de graxa. Então eu lhe disse: "Olá, amigo. Estou com um problema no meu caminhão, um barulho estranho vindo do motor." Então ele respondeu: "Deixa eu dar uma olhada para você." Ele examinou o caminhão minuciosamente com os olhos experientes e então me disse: "Bem, Jorge, parece que é um problema um pouco mais complexo. Você precisará de um mecânico para resolver isso de vez. Infelizmente não tem as ferramentas apropriadas aqui." Então eu olhei para ele e perguntei: "Mecânico? Mas onde eu posso encontrar um mecânico por aqui?" "Então, é uma cidade não muito longe daqui. Lá você vai encontrar um mecânico chamado Miguel, mas não siga pela estradinha de terra durante a noite, pois dizem que ela é mal assombrada, tem um mau agouro, sei lá. Todo mundo que passa por lá
acaba dando alguma merda. Vá de manhã cedo, é melhor. Faça o seguinte, encoste seu caminhão aqui e eu te ajudo a tomar conta dele. Que isso, cara? Mal assombrada? Como assim, rapaz? Você tá falando sério? É, meu amigo, é o que dizem. É aquele velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Agradeceu ao borracheiro pela ajuda, mas o prazo para entregar a carga de madeiras estava apertado e eu não podia esperar até o dia seguinte. Decidi então seguir pela estrada de terra durante a noite, apesar dos rumores. A estrada de terra durante a noite era bem escura. Apenas a lua oferecia uma pouca iluminação. Aquilo ali era um breu total. Os faróis do meu caminhão cortavam aquela escuridão enquanto eu seguia pela estrada, que parecia se estender sem fim. A sensação de estar sendo observado me acompanhava a todo momento. Foi aí que um contratempo surgiu, pois o motor do caminhão começou a falhar novamente e as luzes do painel piscaram. Eu reduzi a velocidade, preocupado com a possibilidade de causar uma avaria ainda mais séria. O caminhão estava perdendo potência e eu estava preso naquela estrada isolada em total escuridão. Então, de repente, o caminhão parou por completo. O motor desligou e as luzes se apagaram. Eu me vi imobilizado naquela estrada escura, sem nenhuma explicação para o que poderia estar causando esse problema. A preocupação aumentou, pois eu estava no meio do nada naquela noite silenciosa e sombria. A neblina começou a se formar ao redor do caminhão. Ela surgiu bem devagar, quase imperceptível, mas logo envolveu o veículo, criando assim uma atmosfera ainda mais sombria. Minha visibilidade diminuiu rapidamente, pois o único som ao redor era o silêncio total. A neblina densa tornava o ambiente mais aterrorizante. Eu agora estava em uma encruzilhada obscura, incerta, sem saber qual seria o próximo desafio que a estrada naquela noite me reservava. Enquanto eu estava parado naquela estrada, a primeira coisa que decidi fazer foi tentar ligar o caminhão novamente. Eu sabia que poderia ser apenas um problema temporário. Eu girei a chave, mas o motor recusou a dar partida. A escuridão ao redor só aumentava. Foi quando eu decidi então pegar minha lanterna e sair do caminhão para tentar identificar a causa da falha. A névoa ainda estava presente e eu mal conseguia ver alguns metros à minha frente. A cada passo, o chão parecia ceder sob os meus pés, como se a estrada fosse viva e estivesse se movendo. Enquanto eu inspecionava o motor, eu ouvi sons estranhos ao meu redor. Eram murmúrios como se vozes sussurrassem no vento, mas não havia ninguém à vista. A sensação de que algo não estava certo se intensificou na minha cabeça. Foi quando, de repente, eu vi luzes à frente do caminhão. Primeiro poucas, depois a estrada havia sido tomada por essas luzes, como se centenas de pequenas almas tivessem emergido das sombras. Foi uma visão aterradora que me encheu de pavor naquele momento. As luzes à frente do caminhão se formaram de pequenos pontos luminosos que gradualmente tomaram a estrada, revelando assim sombras humanas. À medida que se aproximava, as silhuetas dos corpos se tornavam cada vez mais claras e definidas. A procissão avançava silenciosamente e seus passos estavam ressoando como ecos. Uma sensação de pavor crescia dentro de mim. Eu não perdi tempo. Eu corri para dentro do caminhão, as minhas mãos tremiam no volante e a minha mente buscava uma explicação plausível para aquele inexplicável. Em pleno desespero, eu acabei desligando de vez os faróis do meu caminhão, lançando-nos na escuridão completa. Com cuidado, eu abri a porta do mesmo e novamente desci, me esgueirando para o mato alto ao lado da estrada. No esconderijo improvisado, agachei-me ofegante e atento aos sons ao meu redor. A procissão fantasma continuou avançando. As sombras silenciosas estavam carregando lanternas antigas
que lançava uma luz trêmula sobre os seus rostos. Um arrepio percorreu a minha espinha enquanto eu os observava. Meus sentidos estavam todos paralisados. Eu estava diante de algo inexplicável, algo que não pertencia a este mundo. O líder da procissão então parou a poucos metros de onde eu estava. Era uma figura alta, sinistra, com um capuz sombrio que escondia seu rosto. Seus olhos, no entanto, brilhavam com intensidade sobrenatural. Era uma luz que parecia atravessar a escuridão. Naquele momento, os meus músculos estavam tensos, prontos para fugir a qualquer momento, mas eu permaneci imóvel e eles passaram por mim como se fossem invisíveis. Só depois de alguns minutos de silêncio foi que eu tive a coragem de voltar para o meu caminhão com as minhas mãos trêmulas. Os faróis, o motor responderam prontamente. Agora, de volta à cabine do meu caminhão, eu poderia enfim retomar a estrada, mas o pavor que a procissão deixou em seu rastro ainda dominava os meus pensamentos. Após um encontro aterrorizante com a procissão, continuei minha jornada pela estrada. O medo ainda estava presente, e quando a minha mente chegou a um lugar de estrada larga, virei o caminhão e voltei para a estrada principal. O caminhão não apresentou mais nenhum defeito. Nada estava errado. Tudo estava normal. Após horas na estrada, finalmente alcancei o destino na Bahia e entreguei a carga de madeiras raras. Como dever cumprido, comecei a viagem de volta para casa. Cada quilômetro percorrido me aproximava mais da segurança do meu lar e da família que esperava por mim. As horas passaram lentamente, mas a vontade de voltar para casa me deixava cada vez mais feliz. E quando finalmente cheguei na minha cidade natal, o alívio e a alegria tomaram conta de mim. A minha esposa e meus filhos correram para me receber com braços calorosos. Sentado em casa, cercado por eles, compartilhei minha aventura na estrada, incluindo, lógico, um encontro inexplicável com a procissão de fantasmas. Eles ouviram com admiração e preocupação, e Maria segurou a minha mão com carinho, como se quisesse me proteger de todas as incertezas do mundo. Aquela noite sombria permaneceu como uma lembrança na minha mente, mas também como um lembrete da coragem necessária para enfrentar o desconhecido. Cada vez que eu voltava para casa, eu encontrava conforto nas risadas das crianças e no amor da Maria. Eles eram a minha âncora, a minha razão para enfrentar os desafios das estradas do Brasil. Eu acabei continuando com a minha vida como caminhoneiro, com uma carreira que ultrapassava 4 décadas. A cada viagem, eu olhava ansiosamente para voltar ao lar, onde o calor da minha família dissipava o pavor das noites solitárias e dessas estradas que são cheias de histórias para contar. Boa noite. Presa entre o dia e a noite, boa noite, ouvintes do canal. Eu me chamo Elisângela e sou moradora de uma cidade no interior da Bahia. Eu sempre fui uma pessoa cética, nunca acreditei em espíritos, fantasmas ou qualquer coisa além que os meus olhos podiam ver. Quando eu comprei essa casa ao lado do cemitério, eu nem hesitei. Era uma casa espaçosa e linda e perto de um cemitério que para mim significava estar em um bairro tranquilo e pacífico. Contudo, tudo mudou em uma tarde de outono, quando eu comecei a perceber que a noite trazia algo que eu jamais poderia imaginar. Eu estava sentada na varanda apreciando o fim do dia, observando o pôr do sol atrás das árvores do cemitério. O céu estava pintado em tons de laranja e vermelho e o ar era calmo. Foi então que eu vi uma figura movendo-se entre as lápides.
Era a silhueta de alguém caminhando lentamente, com a cabeça baixa. Nada em comum com tudo isso, pois pessoas visitam o cemitério o tempo todo, especialmente ao anoitecer. Mas com o passar dos dias, eu notei que essa figura aparecia todas as tardes, sempre na mesma hora, sempre no mesmo lugar. Era uma mulher vestida com um longo traje escuro, caminhando bem devagar por entre as lápides, como se estivesse procurando alguma coisa. Achei tudo aquilo ali muito estranho, mas não dei muita importância. As pessoas têm seus rituais, suas maneiras de lidar com a perda, pensei comigo. No entanto, em uma tarde algo mudou. A mulher apareceu como de costume, sendo que dessa vez ela parou e ficou me encarando diretamente. Mesmo à distância, eu podia sentir o peso daquele olhar. Eu não conseguia ver seu rosto com uma certa clareza, mas sabia que ela estava olhando para mim. Eu comecei a ficar nervosa e algo dentro de mim me dizia para entrar para dentro da minha casa, mas por alguma razão eu não conseguia me mover. Eu fiquei ali presa naquele silêncio intercâmbio de olhares. No dia seguinte, a cena se repetiu. Ao pôr do sol, a mulher apareceu caminhando entre as lápides até parar e ficar me encarando novamente. Era como se ela estivesse tentando me dizer alguma coisa ou esperando que eu tomasse alguma atitude. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se estava imaginando ou se realmente havia algo errado. Só quando eu conversei com o vizinho mais velho é que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Ele me contou que muitos anos atrás havia uma história trágica associada àquele cemitério. Uma jovem cujo marido morreu em um acidente visitava sua sepultura todas as tardes, sempre ao anoitecer. Dizem que após meses de luto, ela desapareceu misteriosamente. Alguns acreditam que ela tirou a própria vida no cemitério e o seu corpo nunca foi encontrado. O vizinho contou que, desde então, algumas pessoas relataram ter visto uma mulher vagando pelo cemitério ao entardecer. Ela estaria presa entre o dia e a noite, disse ele, procurando algo que nunca encontrará. Ao ouvir aquilo, eu não vou mentir, eu comecei a rir. Era uma história triste, mas ainda não acreditava em fantasmas. No entanto, nos dias que se seguiram, a tal mulher continuou a aparecer todas as noites no exato momento em que o sol começava a desaparecer no horizonte. Ela sumia entre as lápides e a cada dia parecia estar mais próxima da minha casa. Foi uma tarde particularmente nublada que tudo se tornou mais real. O céu estava cinzento e uma leve neblina cobria o cemitério. Eu estava sentada na varanda, como sempre, quase aceitando que assistir àquela mulher havia se tornado o meu novo passatempo. Mas naquela tarde, algo estava diferente. Ela não caminhou lentamente como de costume. Dessa vez veio na minha direção com passos firmes, como se finalmente soubesse que eu queria. O meu coração disparou. Eu queria me levantar e entrar para dentro da minha casa, mas algo me manteve ali presa. Quando ela se aproximou, finalmente eu pude ver o seu rosto. O seu rosto não era um rosto jovem e sereno como eu havia imaginado. Estava marcado pela dor. Seus olhos eram fundos e vazios, e os seus lábios tremiam levemente, como se ela quisesse me dizer alguma coisa. Mas ela não me disse nada, apenas ficou lá me olhando, enquanto o crepúsculo transformava o céu em um véu de escuridão. Foi aí que ouvi um sussurro bem baixo, quase inaudível, mas que veio claramente dela. Me ajude. E num piscar de olhos, ela desapareceu, como se nunca estivesse estado ali. Eu fiquei em choque, sem saber o que fazer ou como agir. E desde aquele dia, eu não a vi mais. Mas a noite nunca foi a mesma para mim.
Toda vez que o sol começa a se pôr e as sombras das sepulturas se alongam, eu sinto a sua presença. Mesmo sem poder vê-la, eu sei que ela ainda está lá, presa entre o dia e a noite. Mas a noite nunca mais foi a mesma para mim. Toda vez que o sol começa a se pôr e as sombras das sepulturas se alongam, eu sinto a sua presença. Mesmo sem poder vê-la, pois eu sei que ela ainda está lá, presa entre o dia e a noite, esperando algo que nunca vai encontrar. Agora, sempre que o entardecer chega, rapidamente eu fecho as cortinas da minha casa e me preparo para o silêncio, porque eu sei que enquanto houver noite, haverão espíritos que caminharão entre nós, buscando assim respostas que nunca serão dadas. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu desejo uma ótima noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.